Amados, então hoje a gente continua a nossa série de mensagens falando sobre o rei Davi. E hoje então a gente abre as nossas Bíblias em 2 Samuel capítulo 12. E eu vou ler algumas passagens desse capítulo, 2 Samuel capítulo 12. Mas antes de lermos a passagem de hoje, vamos começar com uma oração a Deus? Vamos orar ao Senhor agora. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui hoje, podendo abrir a tua palavra com liberdade, podendo, ó Deus, cantar ao teu nome, sem medo de perseguição. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua misericórdia em nossas vidas, por garantir, ó Deus, esse presente de poder cultuar o teu nome com essa paz. Por isso, ó Deus, que nós tenhamos agora os nossos corações inteiramente voltados à tua presença. Que não pensemos que esse privilégio, essa bênção, esse presente, essa graça em nossa vida é algo que nós podemos pensar que é algo leve, algo que é trivial. Não. Mas que nós possamos entender do fundo dos nossos corações o quão precioso é esse momento de culto. O quão valorizado deve ser esse momento por nós, porque outros, ó Deus, não têm esse momento, outros não têm esse privilégio, outros cultuam e abrem as suas Bíblias, ó Deus, com medo de perseguição, correndo risco de morte. Por isso, ó Deus, que nós possamos honrar esse presente que o Senhor nos dá hoje. Abençoa, Pai, a pregação, proclamação da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então vamos ler 2 Samuel capítulo 12, e a primeira parte que eu vou ler vai ser do versículo 1 ao versículo 15. E aí essa passagem é depois do pecado de Davi com Batseba, depois da morte do marido de Batseba, depois que Urias é morto, e Davi toma Batseba para fazer parte do seu harém. 2 Samuel capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Esse homem pobre a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. E este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada que você matou Urias o Heteu, você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois,
a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo o Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que seus inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Vamos ler agora do 22 ao 25. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por causa do Senhor. Amém. Esse capítulo 12 é a continuação, como eu disse anteriormente, do pecado de Davi com Batseba, pecado que Davi comete contra Urias, o marido de Batseba, e é o capítulo quando o profeta Natã, então, confronta Davi por causa do seu pecado. É interessante quando você lê esse capítulo com uma certa atenção, porque esse capítulo mostra muitas coisas, e talvez mostra coisas que são tão importantes, mas que nós negligenciamos muitas vezes. Hoje, quando a gente olha para a igreja, e quando a gente fala do agir e mover de Deus, parece que a igreja, ela não está perdendo nada. Porque hoje a gente vê uma igreja cheia de atos de Deus, vamos dizer assim. Você vê uma igreja que fala em línguas, você vê uma igreja onde as pessoas caem no poder de Deus, você vê igrejas onde as pessoas rodopiam na presença do Senhor, cheios da unção de Deus. Temos igrejas que profetizam, temos igrejas que têm revelações. Mas o que é interessante, que é uma igreja que, apesar das línguas que são faladas, das profecias que são reveladas, apesar das unções e das manifestações que são feitas dentro do culto, é uma igreja que é isenta e carente de transformação. Apesar de todas as manifestações que a gente vê dentro das igrejas, você abre seu Instagram, você abre seu Facebook, você olha no TikTok, tantas coisas que acontecem dentro dos templos, tantas profecias, revelações, mas o que a gente não vê é vidas transformadas. Por que será? É engraçado que no culto aos domingos, nos cultos em inglês, aos domingos, eu tenho compartilhado com a igreja a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. E aí nessa carta, é uma carta que Paulo escreve aos líderes. E era uma carta que Paulo escreve a Timóteo, porque Timóteo era um pastor jovem, e Timóteo estava enfrentando muitas coisas na igreja de Éfeso. Vocês vão ver depois, durante a história, que a igreja de Éfeso é uma igreja que só foi pastoreada por gente grande. Paulo, Timóteo, João, porque era uma igreja muito importante, mas ao mesmo tempo uma igreja que enfrentou muitas dificuldades. E na época de Timóteo, a igreja estava com muita gente trazendo
diversas doutrinas estranhas. Porque na cidade de Éfeso você tinha um grande templo a uma deusa chamada Artemis, que para os gregos era chamada de Diana. E essa deusa era muito famosa, o templo era muito famoso. E as pessoas, quando elas viam dessa cultura pagã e entravam para a igreja, elas traziam muitas coisas estranhas. Também as pessoas que vinham do judaísmo, elas não conseguiam largar certas percepções e entendimentos que elas tinham, então misturavam muita coisa e traziam isso para dentro da igreja. E aí você fala e pergunta assim, o que um líder precisa para estar sendo efetivo num contexto desse? O que um cristão, um servo de Deus precisa ter num ambiente como esse para ser fiel a Deus e continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus? O que Timóteo precisaria para ser efetivo como pastor e lidar com essas pessoas problemáticas dentro da igreja? O que você falaria? O que você faria? É interessante que Paulo, quando ele escreve a carta para Timóteo, e não apenas ele fala para Timóteo, mas ele fala, quando você escolher presbíteros e diáconos, pense nessas qualificações. Em nenhum lugar você vê Paulo falando para Timóteo, tem que ser alguém que tem uma educação bíblica, tem que ser alguém que tem uma qualificação acadêmica, tem que ser alguém que tem certo poder financeiro para poder contribuir com a obra e fazer com que a igreja continue crescendo. Você não vê nenhuma dessas qualificações. É interessante que mesmo num contexto tão exigente como o de Timóteo, Paulo estava interessado em caráter. Homem de família, bem casado, alguém que trata bem sua esposa, alguém que trata bem seus filhos, alguém que educa-os na palavra, alguém que é de oração, alguém que tem bom testemunho. Em nenhum lugar você vê alguém que fala línguas, alguém que profetiza, alguém que faz milagres, alguém que... Não. Bom marido, boa esposa, bom pai, boa mãe, bom filho, boa filha, bom irmão, boa irmã. Talvez, será que não é por causa disso que hoje as igrejas têm se afastado da palavra e têm sido levada para essas manifestações, mas ao mesmo tempo não têm apresentado real transformação de vida? Porque se esqueceram daquilo que realmente é importante, daquilo que realmente a palavra enfatiza e coloca como prioridade. É interessante que quando a gente estuda a vida de Davi, foi um momento onde ele trocou a prioridade, ele tirou o foco daquilo que realmente era importante para a vida dele, e aí tudo foi por água abaixo. Por isso que nessa série de mensagens que a gente traz essa reflexão sobre a vida de Davi, o que eu gostaria é que nós entendêssemos qual é a real prioridade da nossa vida. Porque Jesus fala em Mateus capítulo 7, que nos últimos tempos pessoas vão chegar para Jesus e vão falar, Jesus, mas eu expulsei demônios no teu nome, mas eu fiz milagres no teu nome, eu fiz muita coisa no teu nome. E aí Jesus vai falar, afastai-vos de mim, porque eu não os conheço. Por quê? Porque existem coisas mais importantes, mais essenciais, do que manifestações milagrosas. Por quê? Porque real transformação sem lidar com o pecado, não é real transformação, é uma manifestação vazia. Porque hoje as nossas igrejas têm lutado contra ser relevante, têm lutado e parece que perdido essa luta em impactar vidas com o evangelho. Porque nós temos focado em coisas que não são essenciais, temos focado em coisas que não são real transformação. Falsas manifestações. Porque uma real transformação é quando você lida com o pecado. É isso que a gente vai ver. Ah, mas no pecado, a minha conversão, no passado, eu experimentei. Lembrem-se de Davi.
Davi no passado, antes de Batseba, não houve homem que experimentou as coisas de Deus e a presença de Deus. Mas foi num momento onde ele esqueceu qual era a sua prioridade. Ele põe quase tudo a perder. E é o que a gente vai ver hoje aqui. A gente vai ver que a prioridade nossa, a minha prioridade, a sua prioridade, a minha prioridade não é ser pastor. A sua prioridade não é vir à igreja. A sua prioridade é lidar com o seu pecado. A minha prioridade é lidar com o meu pecado. A gente não pode se esquecer disso. Que a coisa mais importante hoje da nossa vida, independente da circunstância que nós estamos passando, é lidar com o meu pecado, o seu pecado. Porque o meu pecado, o seu pecado determinam hoje, agora, o estado espiritual das nossas vidas e onde nós vamos passar a nossa eternidade. A questão não é se eu tenho pecado, se você tem pecado. A questão é, nós temos pecado e como nós estamos lidando com ele. Como é que nós estamos lidando com os nossos pecados? Porque essa é a nossa prioridade, independente do nosso chamado. Por isso que a gente tem que entender que quando a gente entende a nossa prioridade, tudo passa a mudar. E a maneira como a gente enxerga a nossa vida espiritual, como a gente enxerga a igreja, como a gente enxerga culto, tudo muda. Tudo muda. Então hoje é muito importante a gente prestar atenção nessa palavra, porque hoje ela vai nos trazer a um correto entendimento das nossas prioridades espirituais e do que nós estamos fazendo aqui hoje. Por isso, eu gostaria que vocês prestassem atenção em 3 coisas. Hoje nós vamos falar da anatomia do pecado, o impacto do pecado e a restauração do pecado. À medida que a gente for lendo esse capítulo, eu vou chamando a atenção em algumas passagens aqui, e a gente vai entender 3 coisas que vão nos ajudar a entender as nossas prioridades espirituais e a alinhar a nossa vida cristã com igreja e com todas as outras coisas. Então a gente vai entender 3 coisas hoje: a anatomia do pecado, o impacto do pecado e a restauração do pecado. Isso vai ajudar a gente a entender, então, como lidar com o nosso pecado e como diagnosticar o nosso estado espiritual. A primeira coisa, então, que eu gostaria de falar com vocês: anatomia do pecado. Isso está no versículo 4. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. É interessante aqui que Davi, parece que por um momento ele tinha solucionado o problema do pecado dele. Você lembra que Davi, ele foi movido por querer esconder a gravidez inesperada, indesejada de Batseba. E ele tramou um monte de coisa para tentar esconder aquela gravidez, aquela vergonha. E aí no final ele comete o pecado que todos nós sabemos. Ele manda matar Urias. E ele pega então Batseba para fazer parte do seu harém, e momentaneamente parece que Davi tinha resolvido o problema do pecado. Porém, o que Deus faz? Deus levanta um profeta, Natã, o mesmo profeta que vai até Davi e fala: você não vai construir o templo, quem vai construir o templo é seu filho. E esse profeta então vai e através de uma parábola confronta Davi com o seu pecado. Nessa parábola da cordeirinha, do homem pobre e do homem rico que tinha muitas ovelhas e muito gado, o que a gente pode ver é o começo, o meio e o fim do pecado. Como é que o pecado começa, como o pecado se desenvolve e como o pecado termina na nossa vida. É interessante aqui que a gente consegue ver então a anatomia do pecado.
Porque o pecado, ele começa na cobiça. O pecado começa na ganância. O pecado, ele começa com desejo. Eu quero. É interessante que nessa parábola, nessa historinha, nessa analogia que o profeta Natan usa para confrontar Davi, ele mostra que o homem rico, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele não precisava de uma cordeirinha, mas ele queria a cordeirinha. É claro aqui nessa parábola que o profeta Natan, ele mostra a total inutilidade da cordeirinha para o homem rico, porque ele não precisava. Mas o pecado surgiu da onde? O homem rico queria a cordeirinha. Começa numa cobiça, numa ganância, algo que você quer, algo que você deseja. Muitas vezes não é uma necessidade, não é algo que você precisa, é algo que você quer. E é nessa cobiça então que o pecado, ele vai tomando forma na nossa vida. Da mesma maneira que ele toma forma num homem que experimentou tantas coisas na presença de Deus como Davi, o pecado também toma forma da mesma maneira. Começa com um desejo, eu quero. E ele vai tomando forma de uma maneira muito interessante. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente tinha uma propaganda de uma marca de pneu que eu agora não lembro. Eu não sei se era Goodyear. Eu não lembro. Mas eu lembro que a propaganda ela era muito simples, mas muito efetiva. E eu acho que das propagandas que eu lembro assim, foi uma das mais, como é que eu posso dizer, mais brilhantes que eu já parei para ver. Era uma propaganda de pneu, e aí mostrava um carro esportivo, não lembro se era uma Ferrari, e o carro correndo assim, numa velocidade assim, e aí de repente assim, o carro parava num dia de chuva assim, numa pista molhada. E aí a câmera focava, de repente que focava no carro correndo, tudo, focava no pneu. E falava assim: poder não é nada sem controle. Power is nothing without control. O poder não é nada se você não pode controlar ele. Querendo dizer assim, que não adianta nada você ter um carro esportivo que corre de 0 a 100 em 6 segundos se você não pode controlar. Isso é verdade, e você vai poder um dia testemunhar, Deus o livre que você testemunhe isso, mas imagina um dia, não sei se você já dirigiu um carro e perdeu o freio. Não adianta nada. É um pânico. Na hora que você afunda o pé e não consegue parar, aí você entende o quão importante é o freio, é você poder controlar. Tem um momento nessa anatomia do pecado, quando o pecado vai tomando forma na sua vida, onde o seu freio moral e espiritual você perde. E aí o pecado começa a dar vazão na sua vida. É interessante que a psiquiatria, ela reconhece algo que se chama de freio moral. É interessante isso. O que isso quer dizer? Que aquilo que impede a sociedade de virar uma coisa totalmente descontrolada e anarquia, virar uma sociedade selvagem, é aquilo que a gente chama de freio moral. O que é isso? Por exemplo, eu estou com fome. E eu vejo a pessoa do lado com uma pizza desse tamanho. A minha fome, o meu desejo, faz com que eu vá lá e tome aquela pizza. Mas o meu freio moral me impede. Por quê? Tirar daquela pessoa é errado. Ainda que eu tenha fome. Não fui eu que comprei, não tenho direito. O freio moral é aquilo que nos impede de praticar os nossos instintos mais selvagens. Quando a gente fala de pessoas
criminosas, a gente fala de pessoas que perderam esse freio moral. Elas perderam o freio moral. Elas perderam controle sobre aquilo que vinha, aquela cobiça, aquela ganância, aquele sentimento. Quantas vezes a gente tem um sentimento que a gente julga, opa, é errado. É o freio moral. Às vezes quando você está dirigindo, e aí de repente vem alguém, e vem aquela cobiça, aquela ganância, aquele desejo de falar um monte de coisa, falar um monte de palavrão, chegar lá e insultar aquela pessoa. Mas o que impede você? Uma das coisas é o freio moral. O pecado, quando ele vai tomando forma, você joga fora tudo que é freio moral e espiritual da sua vida, e aquilo vai te consumindo. Quando o pecado, ele toma forma, e você tirou o calço espiritual, e aí começou a descer ladeira abaixo, nós chamamos de obstinação. Quando Saul pecou diante de Deus, o profeta Samuel confrontou Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15, dizendo, porque o pecado da desobediência é igual feitiçaria. E ali Samuel faz um paralelo. E o pecado da obstinação é igual ao pecado da idolatria. Obstinação é você dar vazão à sua cobiça, à sua ganância, aquilo que a sua carne deseja. E você tirou o freio e deixou tomar conta. E aí agora não tem mais controle. É pecado de idolatria. Porque você desejou dar mais vazão aos impulsos carnais que vêm dentro de você do que agradar a Deus. E aí então, o que acontece é a consumação do pecado, o ato. O ato, a consumação. Essa é a anatomia do pecado. Ele quis a cordeirinha. O freio moral chega e fala, opa, mas você tem tanta ovelha, para que você vai pegar do homem que só tem uma? Que não é ele nem tem aquela cordeirinha para matar e comer. Aquela cordeirinha ele trata como se fosse um bichinho de estimação. Ele dorme com ela, come. O freio moral que ele poderia ter para evitar com que ele consumasse o pecado, ele joga fora, eu quero. E aí a obstinação faz com que ele pratique o pecado. Ele vai lá, toma a cordeirinha e mata. Essa é a anatomia do pecado. É assim que o pecado vai tomando forma da nossa vida. É uma luta constante contra um desejo que está dentro de nós. É uma luta constante contra uma cobiça que desagrada a Deus. É uma luta constante contra um eu quero, mas que Deus não quer. É uma luta constante com aquilo que você quer, mas que não é da vontade de Deus. Que se de alguma forma você tirar o freio moral, o freio espiritual, se torna uma obstinação, uma teimosia louca, uma loucura desenfreada. E aí você está a um passo da consumação e prática do pecado. Essa é a anatomia do pecado. E Davi jamais foi livre disso. Um homem que experimentou a Deus, viu o livramento de Deus, viu o agir de Deus na sua vida. Um momento. Mas não apenas isso. A gente vê mais coisas nessa passagem. A gente vê a anatomia do pecado, a gente vê também o impacto do pecado. Isso que é o mais interessante aqui. E a gente vê isso nos versículos 5 e 6. Olha o que a palavra de Deus fala sobre o impacto do pecado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Gente, o que é muito interessante, não é que Davi, naquele estado espiritual, em pecado, apesar de estar em pecado, não impedia Davi de reconhecer o que era injustiça. Apesar de Davi estar em pecado, isso não impedia de reconhecer o mal e o próprio pecado. Tanto é que Davi,
quando ele escuta a historinha através de Natã, ele fala: rapaz, aquilo que o homem rico fez é mal, é errado, é pecado. O homem rico tem que morrer. O pecado de Davi, o estado espiritual de Davi em pecado, não impedia Davi de reconhecer o que era mal perante os olhos de Deus. Isso que é interessante. O que é interessante, mais ainda, é de que o estado espiritual de Davi em pecado não impedia Davi de reconhecer aquilo que era justo. O homem rico deve morrer e o homem rico deve praticar restituição, porque o injustiçado foi o homem pobre, o dono da cordeirinha. Eu posso estar em pecado, você pode estar em pecado, mas isso não nos impede de reconhecer pecado e reconhecer injustiça diante dos olhos de Deus. Sabe qual que é o problema do pecado? Sabe qual que é o impacto do pecado da nossa vida? A nossa cegueira espiritual. Davi reconheceu o pecado na vida dos outros. Ele via o pecado claramente refletido na vida dos outros. Ele reconhecia a injustiça praticada pelos outros, mas quando era na vida dele, ele estava totalmente cego. E é esse o impacto do pecado, quando nós estamos em pecado. A gente não vê o pecado. A gente não reconhece o nosso pecado. A gente não reconhece que nós estamos pecando diante de Deus. Que o nosso pecado não é apenas contra o próximo. Que o pecado de Davi não era apenas contra Urias, contra Batseba. Mas o pecado diante de Deus era contra Deus. E porque Davi estava cego, porque o pecado tinha tomado conta da vida dele, Davi era impossibilitado de enxergar. Quando você está em pecado, quando o pecado toma conta da sua vida, você não consegue olhar para dentro de si e enxergar o pecado que já tomou conta. E é isso que dá medo. Você pode ter experimentado muitas coisas como Davi. Eu posso ter feito coisas muito grandes diante do Senhor como Davi. Escrevi salmos, inspirados por Deus. Fui usado por Deus para escrever a palavra de Deus, para compor salmos que hoje estão na Bíblia. Fui usado por Deus para operar livramento, para dirigir o povo de Deus. Mas quando eu estou em pecado, eu estou completamente cego. E eu não enxergo o pecado dentro de mim. Não enxergo o pecado que eu pratiquei contra Deus. Esse é o pecado da nossa vida. Tanto é que em Romanos capítulo 1, é isso que Paulo fala, por isso que os homens são indesculpáveis. Porque tudo que se pode conhecer de Deus e sobre Deus é manifesto na criação, mas eles não conseguem enxergar. Mateus capítulo 7, quando Jesus prega o sermão do monte, é o que ele fala: não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque com a mesma medida que vocês julgam, vocês também serão julgados. Como é que você quer tirar a trave do olho do seu irmão, se você não consegue tirar a trave que está no seu próprio olho? É essa cegueira espiritual que Jesus fala. Quando a pessoa está tomada pelo pecado. Quando o impacto do pecado é profundo na vida daquele que se deixou levar. Até mesmo Davi. Mas a palavra de Deus ela é maravilhosa porque não apenas fala da anatomia do pecado, como é que o pecado vai tomando conta da nossa vida, não apenas nos adverte sobre o impacto do pecado, mas também fala sobre a restauração do pecado. Restauração. E aí isso a gente vê especialmente nos versículos 22 e 23. Olha o que a palavra de Deus fala. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim.
Existe uma grande questão nesse capítulo, porque logo que Natan conta aquela história e fala assim: olha, Davi, o homem rico és tu. Davi fala: pequei contra o Senhor. E logo quando alguém fala pequei contra o Senhor, a gente fica naquela: será? Como é que a gente pode saber que se realmente a pessoa se arrependeu do seu pecado? Porque restauração do pecado é demonstrado com arrependimento. Não é remorso. Remorso é diferente de arrependimento. E nessa restauração, o que a gente pode ver é verdadeiro arrependimento. Porque o remorso, o que é? O remorso é apenas um sentimento, que pode ser confundido por tristeza por causa das consequências do pecado. Porque Deus, quando Ele fala assim para Davi: eu sei que você pecou, e os seus pecados estão perdoados, mas a criança que está no ventre da Batseba vai morrer. E às vezes quando você vê Davi chorando, jejuando, a palavra de Deus fala buscando por aquela criança, talvez Davi estivesse chorando e jejuando e buscando a Deus por causa de um sentimento, de um remorso, por causa que ele estava colhendo a consequência do seu pecado. Remorso é isso, quando você está triste por causa da consequência. Remorso não é arrependimento. Remorso não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro é você retornar ao lugar da obediência que você jamais deveria ter saído. Arrependimento verdadeiro é você voltar ao centro da vontade de Deus, aquele lugar que você jamais deveria ter saído e que você por um momento abandonou por causa do pecado. Arrependimento é voltar ao lugar da obediência. É você abandonar o pecado e voltar para aquele lugar de submissão à autoridade de Deus. É você se livrar totalmente do pecado e voltar ao centro da vontade de Deus. Obedecendo ao Senhor, se submetendo à vontade dEle, o lugar que você jamais deveria ter saído e abandonou por um momento, por causa do pecado. A gente vê essa restauração na vida de Davi por algumas coisas que a palavra de Deus fala, principalmente nos versículos 22 e 23 que a gente acabou de ler. O que estava acontecendo aqui? A criança estava doente. Logo depois que ela nasceu, a palavra de Deus fala que a criança estava doente. E aí o que você vê? Davi jejuando, chorando, no chão, clamando a Deus, buscando a Deus, a ponto dos servos de Davi ficarem até com medo, de avisar que a criança tinha morrido. Eles falavam assim: se ele estava assim chorando, se esgoelando, se matando, porque a criança que estava doente, agora que a gente falasse que a criança morreu, ele vai se matar, ele vai se jogar. E eles ficaram com medo de falar. Mas aí quando Davi escuta que eles estão cochichando, Davi pergunta: o que aconteceu? Aí não tinha como esconder. Eles falam: a criança morreu. Na mesma hora Davi levanta, lava seu rosto, troca de roupa, senta na mesa e pede para que os empregados o sirvam com uma refeição. E aí todo mundo não entende. Mas aí a gente vê o quê? Davi fala: por que eu vou jejuar e chorar agora que a criança está morta? Chorei e jejuei quando a criança está viva, buscando a misericórdia de Deus. Mas agora a vontade de Deus foi feita. O que resta a mim é me submeter à vontade dele. Então é aqui que a gente vê a restauração de Davi. Davi volta àquele lugar de obediência, de submissão, que ele jamais deveria ter saído. Porque quando a gente lembra do capítulo 11, o que acontecia? Era o tempo que os reis saíam para a guerra, mas Davi ficou em casa.
Era tempo quando os reis, eles saíam para a guerra, e era hora de Davi ter consumado sua vitória contra os amonitas, mas ele ficou no palácio. Mas agora você vê então Davi devagarzinho sendo restaurado, voltando para aquele lugar que ele jamais deveria ter abandonado, mas que por um momento ele abandonou por causa do pecado. A gente tem mais uma pista de que Davi foi restaurado, porque a partir do versículo 26, você vê Joabe então chamando Davi para ele vir e consumar aquela vitória que ele não tinha consumado no capítulo 11. No capítulo 10, Joabe tinha quase tomado a cidade dos amonitas inteiro. Faltava uma cidade, Rabá. Mas aí Davi, estou com preguiça, eu vou ficar em casa. Acontece tudo o que aconteceu. Mas a partir do versículo 26, você vê o que então? Davi voltando para a linha de guerra e consumando a vitória que ele deveria ter feito muito antes atrás, mas que ele deixou de fazer, porque ele tinha saído do centro da vontade de Deus. Então Davi agora, ele volta para o lugar de obediência, demonstrando verdadeiro arrependimento diante do Senhor. Amados, o que a gente pode aprender hoje com a palavra de Deus? Hoje a gente aprendeu 3 coisas. A anatomia do pecado, como o pecado começa, como o pecado vai tomando conta da nossa vida e como o pecado é consumado nas nossas vidas. A gente consegue ver hoje o impacto do pecado na nossa vida, porque o impacto do pecado ele causa cegueira espiritual. Não que a gente não consegue ver o pecado dos outros, mas a gente não consegue ver o nosso próprio pecado. Mas existe restauração. E a gente percebe restauração, a gente experimenta a restauração quando a gente volta àquele lugar de obediência onde a gente jamais deveria ter saído. Agora a grande questão é como é que a gente consegue restauração? Como é que a gente consegue voltar para esse lugar de obediência onde a gente jamais deveria ter saído? Só existe uma maneira. Só existe uma maneira. Reconhecendo que você não consegue voltar para esse caminho, que você não consegue voltar para o lugar de obediência, a não ser que Cristo liberte você. A não ser que Cristo liberte você dos seus pecados. A não ser que Cristo venha e resgate você da onde você estiver. A gente passa a entender a diferença das nossas vidas quando a gente entende a nossa real prioridade. A nossa prioridade é lidar com os nossos pecados e tratá-los da maneira que eles devem ser tratados, com a graça de Jesus. Por isso que quando a gente entende qual é a nossa prioridade espiritual, a gente passa a entender o papel da igreja. Porque o papel da igreja, o culto, não é o nosso passatempo cristão, não é aquilo que nós fazemos todo fim de semana, porque afinal nós somos cristãos, então a prática cristã é vir ao culto. Não, o que nós estamos fazendo aqui é lidando com as nossas vidas espirituais e tratando os nossos pecados. Porque quando a gente vai no céu, a gente não fala para Jesus assim: Jesus, eu fui pastor, eu fui palestrante, eu fiz várias viagens missionárias. Porque Jesus não está interessado com isso. Ele não vai perguntar o nosso currículo, ele não vai perguntar aquilo que nós fizemos. Eles vão perguntar apenas: você me ama? Você me ama? E hoje nós estamos aqui para confessar e declarar que apesar de nós sermos quebrantados pelo nosso pecado, nós amamos Jesus demais. E vale a pena largar tudo aquilo que nós queremos, inclusive esse desejo que o pecado produz em nós, porque Jesus, nós amamos mais. E queremos mais. E desejamos do fundo do nosso coração glorificar através das nossas vidas. E é por isso que nós viemos aqui todo o fim de semana. Porque nós precisamos da força que Jesus nos dá para vencer o pecado. Porque não somos nós que vencemos o pecado, mas é
cruz, é Jesus em nós, e cada um de nós crucificando os nossos pecados. Por isso hoje, o que a gente faz aqui, é buscar a Jesus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Abre os nossos olhos espirituais, ajuda-me a enxergar os pecados da minha vida, me ajuda, ó Deus, a arrepender dos meus pecados, e me traz de volta para o lugar de obediência, onde eu jamais deveria ter saído. E Senhor Jesus, eu estou aqui, não por causa das minhas próprias boas ações, estou aqui porque Jesus Cristo me comprou por preço, por causa do seu sangue derramado na cruz. E é nesse sangue que eu confio, é nesse sacrifício que eu confio, que hoje eu estou aqui, diante da tua presença, porque eu pertenço ao Senhor, e eu creio que o Senhor jamais me lançará fora. Amém. Por isso hoje, amados, vamos nos levantar diante do Senhor, e vamos orar, e clamar, e buscar a sua presença, e vamos pedir que Ele nos liberte, porque Jesus, Ele é o bom pastor que não apenas toma conta das suas ovelhas, mas aquele que dá a vida, a sua própria vida, por cada uma das suas ovelhas. Vamos colocar de pé e orar agora em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui hoje, ó Deus, reconhecendo que o pecado é aquilo que nos afasta da tua presença. É o que a tua palavra afirma em Isaías capítulo 59, que os nossos pecados causam separação entre Deus e o seu povo. Mas estamos aqui confiantes, ó Deus, que apesar dos nossos pecados, nós podemos confiar no sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Porque é o sangue de Jesus e não as nossas boas ações que garantem esse livre acesso que temos ao Senhor. E é por isso que hoje, pela fé, com confiança, que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus: vem Deus, e vem nos libertar de toda sombra de pecado em nossas vidas, em o nome de Jesus. Nos liberta, ó Deus, da nossa carne, nos ajuda a mortificar cada pecado da nossa vida, e nos liberta de uma vez por todas, em o nome de Jesus. Pai amado, porque a nossa prioridade é nos santificar. A nossa prioridade é cada vez mais nos libertar dos nossos pecados. E nós sabemos, ó Deus, que isto não vem de nós. Nós sabemos, reconhecemos que isso não vem das nossas próprias forças. Nós precisamos da tua graça nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós pedimos pela tua misericórdia agora. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos liberte de todos os nossos pecados, em o nome de Jesus, principalmente dos pecados que nos escravizam, esses pecados, ó Deus, que têm consumido a nossa vida e tomado conta do nosso coração, esses pecados, ó Deus, que têm nos cegado, e tem, ó Deus, cada vez mais nos afastado da tua presença. Pai amado, tem misericórdia agora, em o nome de Jesus, e nos liberta desses pecados. É o que nós pedimos, ó Deus, pela tua misericórdia, para que o teu povo, nós, sejamos santos, como o Senhor verdadeiramente é santo. Porque nós sabemos, ó Deus, que na tua palavra, o Senhor não se importa com milagres, profecias, o nosso currículo. O que o Senhor importa é, ó Deus, se nós somos fiéis à tua palavra, se nós somos bons maridos, boas esposas, se nós somos bons filhos, se nós somos